Olá, gente. Bom dia a todos. Como que você está me vendo? Como que está a imagem? Tá boa? Não muito? Mas é, quem sabe a gente consiga melhorar um pouquinho essa imagem, né? Sei lá, eu posso tirar alguns parâmetros aqui de regulagem. Melhorou? Ainda não? Então mais um pouquinho, talvez. E agora? Eu estou aqui? Olha, eu estou. Eu estou aqui, ó. Eu estou aqui. Não é? Puxa. Olha, eu estou aqui, ó. Oi, está me vendo? Ou então. E agora? É, acredite, eu estou aqui. Né? E agora? Opa. Né? Ou então. E agora? Melhorou? Olha, oi, oi, oi. Muito bom, muito bom. Tô bonito. Né? Estou aqui. Está me vendo? Consegue me ver? Não consegue? E agora? Agora ficou bom, né? Agora ficou bom. Agora você já está sarado, curado. Você já voltou à tua vida. Você já pode trabalhar. Você já tem todos os seus sentidos restabelecidos. Ainda não? Bom, podemos melhorar um pouquinho. E agora? Ficou bom? Bom, bom. Melhor? Melhor? Isso, muito bom. Brincadeira à parte, evidentemente. Isso é apenas uma brincadeira, tá, gente? Na realidade, eu queria hoje comentar sobre um tema, um novo tema para a gente conversar, né? Que são as questões dos acidentes do trabalho, tá? Então, a aula de hoje ela é focada numa abordagem sobre acidentes do trabalho, né? Então, eu começo aqui falando um pouquinho sobre, aqui no Smart Lab BR, é um observatório de segurança e saúde do trabalho, e ele é nacional, ele tem tudo. Então eu peguei Campinas, né? Vamos ver Campinas, onde a gente habita, né? Mas podemos, se você mora aqui no entorno de Campinas, podemos entender que Campinas bom, talvez como uma região metropolitana. Se bem que aqui não, aqui é cidade mesmo. Eu acho que dá até para colocar Sumaré, Hortolândia, creio eu, Avalinhos, etc. Mas eu queria mostrar para vocês como que está o comportamento dos acidentes do trabalho, aqueles acidentes decorrentes à atividade laboral, né? Eu vou conceituar mais posteriormente o que é um acidente de trabalho com vocês, mas intuitivamente o acidente de trabalho é aquele acidente que acontece no desenvolvimento do trabalho ou em benefício ao trabalho. Então a gente vê aqui um crescimento, né? Nós estamos falando aí dos últimos, 18 anos, né? A gente vê um crescimento aqui em Campinas no número de acidentes do trabalho, né? Onde você vê os números aqui, né? Nós tivemos um crescimento até 2008, depois uma estabilização e uma sensível melhora, muito pouco, mas uma melhora, uma piora em 2013, né? E depois começou a cair. Isso é muito bom, né? Muito bom, né? O que você acha? Não, isso infelizmente não é que seja bom ou ruim, mas isso é economia nossa, né? Nossa economia ela vem estagnando. Aqui falta dados, 2019 não saiu ainda, mas aqui ainda faltam dados. De qualquer forma, a gente vê, infelizmente, um quadro recessivo. E aí os nossos acidentes, de certa forma, caíram um pouquinho. Porém, ainda são extremamente altos, né? Então, ainda são coisas assim para preocupar. E como que será que ficaria, por exemplo, deixa eu ver se eu consigo aqui, como que ficaria o Brasil, né? Será que nós temos aqui o Brasil? Brasil, aqui ó, Brasil, né? Vamos ver a situação dos nossos acidentes do trabalho no Brasil. Na verdade, isso daqui aqui tem por estados, né? São Paulo responde com 35% de todos os acidentes no Brasil.
seguido por Rio Grande do Sul, Paraná, né? Santa Catarina, Rio de Janeiro, aliás, perdão, seguido por Minas Gerais, depois Rio Grande do Sul e Paraná, depois Santa Catarina, Rio de Janeiro e os demais estados brasileiros, né? Mas olha só, você vê que a série histórica no Brasil, ela parece muito com a de Campinas, né? Isso, exato. A mostra de Campinas, ela reflete a realidade no Brasil. Só que os números aqui são gigantescos. Gente, olha, 600 em 2018 nós tivemos 623.786 casos de acidente de trabalho. Isso conhecido, fora o que não é conhecido, tá? Então, isso é para mostrar o quanto que temos de acidentes. Aqui com óbitos, a série é mais ou menos parecida, mas olha, no ano morreram, em 2018, 2.000 pessoas em acidente de trabalho. A gente está preocupado com o coronavírus e não é para menos, né? Eu acho que tá perfeito, né? Tem que se preocupar mesmo. Só que veja, acidente de trabalho que é perfeitamente evitável, nós estamos com os números absurdamente altos, né? Então, uma média aí de 2.500 acidentes por ano nos últimos 18 anos, 17 anos, não, 16 anos. Nos últimos 16 anos, uma média de 2.500 acidentes por ano, né? Com óbito, e uma média aí de uns 550.000 acidentes por ano no total, tá? Essa é a nossa realidade, né? Bom, por que eu venho conversar com vocês sobre acidente de trabalho, né? Porque na realidade isso faz foco da nossa disciplina, né? E agora chega a hora de falar um pouquinho sobre acidente de trabalho, na verdade sobre segurança, né? Então hoje é uma aula introdutória, eu quero sensibilizar vocês em relação à necessidade da prevenção, até porque vocês, como futuros técnicos em mecatrônica, estão assim duplamente associado, ou digamos assim, exposto a essa questão de prevencionistas. Primeiro porque a atividade do técnico em mecatrônica é, sobretudo, criar sistemas, desenvolver sistemas, introduzir sistemas que eliminam mão de obra. Em alguns casos, nós podemos dizer que é uma eliminação de mão de obra, na realidade é um deslocamento da mão de obra. Isso não serve para tudo, né, gente? Mas em alguns casos é um deslocamento da mão de obra de setores e atividades perigosas para atividades menos problemáticas, né? Então, esse é um ponto importante a ser comentado. Outro ponto importante a ser comentado diz respeito aqui na atividade de manutenção. Está muito sujeito aos acidentes também, né? A atividade de produção, atividade de manutenção, essas atividades, de certa forma, elas estão bastante expostas às questões de segurança do trabalho, né? Então, pensando em proteger vocês, né? No sentido de despertar em você uma mentalidade e uma postura prevencionista, e isso é uma coisa que tem que despertar, ela tem que florescer dentro de cada um de nós, né? Porque se você não for prevencionista, o acidente acontece, né? Se a gente observar o que está acontecendo na sociedade atualmente, né, em relação ao próprio coronavírus, você vê que essa condição prevencionista, né, ela está ativa. Então você tem, de um lado, pessoas que por um alarme da mídia ou não importa, não é essa a questão, mas tem pessoas que estão com atitudes absolutamente prevencionistas. Por exemplo, elas não saem na rua sem máscara,
Algumas nem saem na rua, ficam confinadas suas residências. Independente da gente avaliar se isso está certo ou está errado, na realidade temos que entender que isso aí são atitudes prevencionistas. Ela está tentando se preservar, né? Essa é a ideia. Hoje saiu uma notícia, ontem teve a primeira, acho que foi ontem, teve a primeira morte por coronavírus no Brasil, em Campinas. E foi um senhor de 80 e poucos anos que morava num asilo, uma casa de, como que chama? Uma casa para idosos, né? Uma casa de repouso, e ele contraiu o coronavírus. Então a prefeitura baixou um decreto proibindo visita a idosos em casas de repouso, tal, né? Bastante coerente, né? Porque na realidade não se deve fazer as visitas aos idosos, e pior ainda quando o teu idoso está recebendo visita de outras pessoas, né? Isso é muito pior, totalmente fora de controle, né? Então é um exagero. Não é um exagero, é uma questão de prevenção, prevencionista. Então é assim, o acidente, para quem é prevencionista, ele diminui a margem, ele pode acontecer, mas diminui a probabilidade de acontecer. Já o acidente, para quem não é prevencionista, aumenta a probabilidade. Isso é uma questão pura estatística, né? Nós temos um grande problema com acidentes, todo tipo de acidente, né? O Brasil, nós brasileiros somos bastante relapsos, né? Não é difícil você entrar numa imagem aí, por exemplo, trabalhando sem EPI, né? Sei lá, não é difícil. Lógico, a gente vai ver situações onde a empresa tem culpa, sem dúvida, isso muitas vezes, né? Na realidade, não é nesse aspecto que eu quero me referir, mas eu quero mostrar assim situações, né? Tem muitas situações, né? Então, por exemplo, uma situação assim que a pessoa está nitidamente na altura, sem nenhum tipo de EPI, ó, junto à rede elétrica. Nós temos aqui, ó, esse aqui também, ó, tá vendo? Dando manutenção a mais de 2 metros do solo, sem nenhuma forma de segurança, né? OS, quer dizer, o jeitinho brasileiro, né? Muito embora eu não sei se isso é no Brasil, né? Mas, porque não é só o Brasil que tem essas gambiarras, né? Ou isso aqui, né? Que tipo de EPI? Qual EPI que está sendo utilizado aqui? Nenhum. Quais são os riscos envolvidos nessa atividade? São inúmeros, né? Aqui talvez eu não acho que dá para a gente avaliar, porque nós não sabemos exatamente o que ele está fazendo. Mas me parece uma atividade um tanto quanto perigosa, você não concorda? Eu também acho. Né? Enfim, a gente tem aqui inúmeros casos, né? Aqui, né? Trabalho em altura, sem EPI é fundamental, né? Ou situações como essa, né? De corriqueira, infelizmente, não é novidade para ninguém, né? Ou essa, né? Tá num cesto, mas olha a condição que ele está trabalhando no cesto. Dá para entender? Não dá para entender, né? Enfim, não falta exemplo, gente. A gente tem assim muitos exemplos de condições de trabalho, condições de trabalho assim, digamos assim, inapropriada, né? Olha essa. Não falta alguma coisa aqui, né? Estão fazendo aqui como fala, a triagem de resíduos aqui com a mão exposta, né? Enfim, isso foi que eu peguei aqui no Google. Na realidade não foi o Google, esse aqui eu nem sei qual que é, esse aqui, ó. Enfim, é do Yahoo, peguei no Yahoo aqui, sem pesquisar, tá? Assim, sem preparo. Eu falei assim, olha, vamos pegar exemplo negativo, olha como que é fácil. Então essa é uma realidade nossa, do nosso povo, nossa mesmo, né? A gente ignora bastante as regras, e aí a gente não utiliza, a gente burla procedimentos, nós burlamos, a gente
acidente do trabalho, a gente burla a segurança, a gente burla o uso de EPIs, a gente burla procedimentos, a gente burla tudo, né? Então, assim, aí vai acontecer, né, gente? Olha, eu não vou ficar comentando essas imagens, mas põe no Google, você vai encontrar exemplo, 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 exemplo com tudo, né? Se você procurar acidente contorno mecânico, né? Existe um acidente no contorno mecânico, vocês tiveram ou estão tendo, não sei, aula no Senai de tornearia, né? Imagino eu, né? Aqui é um vídeo, se você quer dizer, não exatamente aqui, né? Mas se você buscar, você vai encontrar. A pessoa ela é agarrada pela peça. Ah, mas não. Ai, meu Deus do céu, credo, cruzes. Tudo bem, mas o que eu quero mostrar não olhe, mas o que eu quero mostrar isso acontece, gente. Isso acontece, tá? Não dá para falar que não existe, porque existe, né? E nem sempre o trabalhador ele pode ser, não digo assim penalizado, porque quando sofre um acidente já está penalizado independente de qualquer coisa, né? Mas o que eu quero mostrar se nós não tivermos uma conscientização, né, sobre a questão do acidente do trabalho, fica difícil, né? Fica muito difícil a gente mudar esse panorama, né? Bom, eu não vou me alongar muito nesse bate-papo hoje, né? Ele vai ser bem curto, porque eu quero que vocês assistam um vídeo que está no link da aula. É um documentário sobre alguns acidentes, mas assim, bem light, bem tranquilo, né? Menos traumático do que eu falei, mas aí é um outro lado, né? E aí eu vou passar uma atividade para vocês, para registrar a aula, uma reflexão sobre a questão sobre a questão dos acidentes e do prevencionismo. Ok, gente? Então, valeu, até a próxima.